Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Como aumentar a vontade de aprender. Aqui comigo estão a Sayuri, o Rogério e o Rafa. Olá a todos. Olha aí, tá tendo disputa aí. Tá tendo disputa aí, todo mundo quer se apresentar. Vamos lá, ladies first. Olá a todos. A gente chama a vontade até de querer ensinar aqui. Eu falei ladies first, o Rafa começou a falar, hein? Olha. Cara, pode ir, Sá. Vamos lá, o negócio é disputado. Olá a todos. Aqui é a Sayuri, sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Vai lá, Rafa, você que tá com vontade hoje. Bom, eu sou o Rafa, membro da Rap Science também. Sejam todos aí muito bem-vindos. Olá a todos, meu nome é Rogério. Não esqueça de assinar nosso canal e dar o joinha. Olha aí, hein? Eu acho bom obedecer. É isso aí, pessoal. Vamos compartilhar, dar o joinha também. Dessa maneira, mais e mais pessoas podem aprender os ensinamentos do Mestre Okawa. Hoje um tema bastante asiático, vamos dizer assim, né? Asiático gosta mais de estudar e de aprender, mas é importante que a gente tenha o aprendizado como um foco da nossa vida. Dentro dos 4 princípios da felicidade, o princípio do conhecimento é o segundo princípio, que vem logo depois do princípio do amor. E na Rap Science a gente é muito incentivado a sempre estar estudando, sempre estar lendo. E o Mestre Okawa ensina nesse Guia para o Coração como que a gente faz para aprender. Não só questões dos aprendizados da escola ou do trabalho, mas o aprendizado da verdade também, o aprendizado dos ensinamentos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu acredito que quem não tem a vontade de estudar ou não gosta de estudar, vai começar a ter mais interesse. E quem já gosta de estudar e de aprender, vai intensificar ainda mais esse aprendizado. A Sá vai ler o Guia para o Coração. Vamos lá. Como estudar? O estudo começa com o desejo de aprender. Começa com a vontade de preparar o cérebro e o espírito. Quem tem essa vontade verá suas notas aumentarem, ao passo que aquele que estuda de má vontade, ou só porque é obrigado, não terá este prazer. É aí que os desejos dos pais e o coração dos filhos se desencontram. Depois é verificar que você dominou o básico e os princípios, e se realmente os entendeu. Aqueles que avançam às pressas apenas com uma compreensão vaga acabam se perdendo no caminho, demoram cada vez mais. A assimilar o conhecimento, depois fartos de estudar, preferem vadiar até a véspera das provas, e dependem da memória recente. Eu, no entanto, recomendo construir o conhecimento tijolo por tijolo, honesta e constantemente. Não se deixe confundir por informações diferentes e manuais de estudo. Não tenha pressa para entender e memorizar. Contempos importantes e ortodoxos em profundidade. Você terá 80% de sucesso investigando profundamente. Os 20% restantes virão da riqueza de ter um vasto conhecimento. Vamos passo a passo para conversar sobre esse poema. É um poema um tanto quanto, achei complicado, né? Ele é um pouco difícil. Vamos conversar sobre ele. Na primeira parte, o Mestre Okawa comenta que o estudo começa com o desejo de aprender. Essa é a primeira parte. Ou seja, se a gente não tem vontade de aprender, não tem como a gente querer estudar. Por isso, criar essa vontade de aprender é algo muito importante. Não só na questão de nota. Claro que nota é importante também e aprendizado para o trabalho também é fundamental. Mas entender o significado do aprendizado e ter esse desejo de aprender, ele é o início de tudo. A gente realmente ter vontade de aprender. Eu lembro que quando eu estava na escola eu não tinha muita vontade de aprender, né? Mas ao longo... E eu não tinha essa parte que o mestre fala, né? Ao passo que aquele que estuda de má vontade,
eu me identifiquei, eu era um deles. Então a gente sempre acaba sendo obrigado a estudar. Não sei se isso é culpa da escola, enfim, eu acho que não, mas tem muita coisa a melhorar, mas eu acredito que achar que isso é uma cultura, você achar que é forçado, obrigado a aprender, obrigado a estudar. E ver o estudo dessa maneira é um erro. Como o mestre Cal comenta aqui, o estudo ele acaba sendo uma fonte de prazer, uma fonte de... Você mesmo tem vontade de estudar, você quer aprender, você quer ler os livros, você quer se desenvolver. Esse é o começo de tudo, ter essa vontade. Essa vontade eu acho que muitas vezes vem até do motivo pelo qual você está estudando ali, né? De você ter uma clareza do que você está buscando ali, né? Se você quer se desenvolver em algum assunto, se você quer, sei lá, passar de ano, passar numa prova, se você quer estudar simplesmente pelo fato de você evoluir, às vezes espiritualmente ou intelectualmente, mas eu acho que é importante você ter esse ponto de partida do para que você está estudando, porque se você não tiver às vezes um porquê claro, fica uma coisa muito chata, né, eu tô lendo porque, tipo, perguntar, né, para que você está lendo esse livro? Sei lá, tô lendo porque mandaram. É muito fraco isso, né, aí você acaba dispersando, acaba tendo vontade de fazer muitas outras coisas e vai deixando sempre em segundo plano, né, quando a gente tem a clareza do para que a gente está fazendo aquilo, é muito diferente. Sim. Quando a gente tem a sensação de ser forçado, é quando a gente começa a perder a vontade ou o prazer de estudar. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu tinha a prova do livro. Tinha que ler um livro e fazer a prova. Eu era desse aqui também, né, que preferem vadiar até a véspera das provas. Aí a prova era na quarta, chegava na terça, eu tinha que engolir o livro numa tarde. E é claro que vai ser um negócio... Não é prazeroso, não é legal. E muitas vezes a gente acaba não gostando de aprender porque a gente acha que aprender é isso. Você tem que... Tudo rápido, já colocar um monte de informação na cabeça, você nem assimila direito, você nem sente prazer por aquilo. E isso só foi mudar para mim quando eu comecei a ler os livros do mestre. E foi com os livros dele que eu comecei a sentir gosto por aprendizado. Eu já ouvi muitas pessoas falando da mesma maneira. Foi a leitura dos livros dele, começando pelo Leis do Sol, depois As Chaves da Felicidade, que essa sensação de alegria e felicidade, que é algo mais da alma, começou a acontecer. Eu sugiro que todos possam sentir essa felicidade também do aprendizado. Eu acho que os livros do mestre são um excelente início para isso. Não é nada forçado, né? É a gente mesmo que vai buscar. É legal. Eu acho que o mestre ele tem tantas opções, assim, né? Isso, inclusive, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu conheci a Rap Science, que é o tamanho da quantidade de livros mesmo, né, que tem no negócio. Assim, ali na biblioteca e tudo mais, nesse acervo tudo. Faltou a palavra. Mas na religião? Exatamente. Não, é que eu tava pensando no lugar, assim, de quando eu cheguei, que eu lembro que eu vi aquela estante, assim, lotada de livros, tinha livro em português, em inglês, em japonês, e aí quando me contaram mesmo que o mestre já tinha escrito mais de 2.000 livros, eu achei muito legal isso. E é interessante como ele consegue justamente fazer de uma forma leve, né? Sim. Ele tem vários livros ali que super me chamaram a atenção logo de cara, sobre o Walt Disney, sobre o Bruce Lee, sobre várias outras coisas que você vê que ele consegue trazer essa mensagem espiritual de uma maneira super diferente ali, né? Bem curiosa. Ô, Rafa, conta aí como é que você conheceu a Rap Science. Todo mundo já falou. Eu conheci através de um desenho animado que eu vi no YouTube. Eu vi, na verdade, um trechinho dele no Facebook, achei super legal, assim, aí fui atrás, encontrei o filme inteiro no YouTube, e aí no final, nos créditos, eu vi, né, que era da Rap Science e tudo mais, aí fui ver, nossa, nunca tinha ouvido falar disso. Aí fui atrás de ver, e vi que tinha um templo em São Paulo, né, na minha cidade, então foi aquela coisa assim, eu falei, um dia eu vou visitar. E ainda assim eu levei quase que um ano até realmente chegar a ir lá e tudo mais. E aí, quando eu conheci, inclusive foi muito legal, porque eu vinha muito numa busca assim, de querer estudar mais, de ler mais, de encontrar novas coisas.
E quando eu cheguei e vi que realmente tinha muitas opções para me desenvolver, para crescer, para aprender ali, foi uma coisa que eu gostei demais, de ver justamente tanta coisa, né? Que se às vezes você não gosta de ler, você pode ver filmes, você pode ouvir podcasts, tem um canal no YouTube cheio de vídeos com um monte de coisas diferentes, tem palestras e tal. Então é muito legal de ver tantas formas que você pode usar para aprender. Né? Não necessariamente é só por livro, né? Legal isso que você comentou. O Mestre Ocal, ele proporciona várias formas de aprendizado, além dos livros. O livro é a maneira mais, vamos dizer assim, ortodoxa, né? A mais comum. Mas tem outras maneiras também. E você, Roger, você que é um cara especialista em aprendizado, compartilha com a gente aí. Você que é o guru do aprendizado. É até duvidado. Pô, você é o cara, velho. Na verdade, quando assim, a gente estava discutindo aqui, eu lembrei do livro As Chaves da Felicidade, né? Na verdade, assim, o conhecimento, ele tem várias etapas, né? Primeira etapa, assim, é você adquirir o conhecimento mundano com um objetivo mundano. Por exemplo, vou passar numa prova, ou vou passar num concurso, né? Mas, na verdade, o estágio mais elevado de conhecimento é quando o conhecimento em si é o seu objetivo. Certo. O conhecimento, assim, ele vira, assim, a busca do conhecimento se torna alegria para você mesmo, né? Lógico, eu também, eu era, assim, era preguiçoso, né, para estudar, né? No colégio, eu só estudava para passar de ano, né? Olha aí, hein? Revelações de Rogério. Quando assim, aí eu terminei o colégio, né, fui fazer cursinho, né? E cursinho assim, né? Cursinho assim, ele é classificado por ranking, né? Você vai bem no simulado, você fica nas melhores salas, né? E como acho que meu ego era grande, né? E eu fiquei na segunda sala, eu fiquei com ego, né? Assim, né? Você achou o Einstein. Aí eu comecei a estudar, né? Eu quero ficar entre os melhores, né? Isso foi um dos motivos, né? Mas assim, ainda não é o nível mais elevado, né? Quando eu li os livros da Rap Science, eu senti assim uma felicidade, assim. Você não sabe de onde que vem. Mas você sente assim que você tá adquirindo conhecimento, né? Falei, nossa, assim, aí você pensa, nossa, se eu soubesse isso antes, né? Quanta coisa não teria feito de errado, né? Na verdade, esse é o conhecimento assim mais elevado, que você sente que está evoluindo. Você sente que está trazendo alguma coisa, né, para si mesmo. Se você está naquele conhecimento, tá buscando assim, vou passar na prova, ainda está assim, não está errado, mas tá no início, né? Tá no início, assim. É um começo, mas assim, você tem que buscar assim aprender para melhorar a sua alma. O conhecimento em si, ele tem que assim, esse é um objetivo em si. Não com objetivo assim mundano assim de vou passar porque eu quero um emprego melhor, quero ganhar um salário melhor ou não sei, né? Quero passar uma prova. Isso ainda tá assim, não é o ideal. Você não vai encontrar assim motivação mesmo assim para estudar, né? Se ficar só nesse nível. Isso tem muito relacionado com o que o mestre comentou aqui. Aqueles que avançam às pressas apenas com uma compreensão vaga. E quando você tem o conhecimento com um objetivo, você não vai ter pressa em aprender. Você vai ter paciência, você vai ter calma para ler o mesmo livro várias vezes, como o mestre Cal comenta. Construir o conhecimento tijolo a tijolo, honesta e constantemente. Eu acho que isso que é legal. Não ter pressa mesmo, você respeitar o tempo do aprendizado, seja o aprendizado da verdade, seja o aprendizado mundano, ter essa capacidade de deixar as informações irem acumulando ao longo do tempo, aprendendo a aprender, revisar o conteúdo, ler várias vezes, construir, tratar o conhecimento, o aprendizado como uma construção mesmo, algo que você vai ao longo do tempo você vai melhorando. Essa postura, ela chega até mesmo a mudar o caráter nosso. O seu caráter começa a mudar quando você começa a aprender dessa maneira. Gera muita humildade, eu acho. Eu acho que quem estuda assim acaba gerando uma certa humildade. Acho que assim, aprendizado, assim, você tem que ser assim, você tem que saborear o aprendizado. Né? Não pode ser uma coisa assim forçada. Quando você gosta de aprender, né, e quer aprender,
É lógico que assim vai ser assim, o desempenho final vai ser muito diferente. E mesmo que seja só para um objetivo mundano, o seu desempenho vai ser muito melhor do que quem está estudando só por assim, pegar uma prova só por engano. E mesmo quando é para passar em prova ou tem um sentido mais mundano, a postura de construir tijolo por tijolo ela é importante. Mesmo aprendizado de idioma, a gente que estuda inglês, estuda japonês, outros idiomas, quem tem pressa e não consegue construir tijolo a tijolo, dificilmente consegue aprender. Porque a pressa ela é uma inimiga de quem quer aprender. Tudo vai ter o tempo certo para ser assimilado. Os livros do mestre, por exemplo, ele tem quase 40 livros em português. É uma quantidade razoável já de livro traduzido. Você não consegue ler 40 livros em um mês. Vai levar anos para ler. E enquanto você está lendo, outros vão ser traduzidos. E muita gente fala que eu já até chega a reclamar que é muita coisa, mas na verdade é algo que é ótimo, porque sempre você vai ter um objetivo novo, um aprendizado novo. Quanto mais tiver, melhor. Mesmo que não dê para ler tudo nessa vida, nasce de novo, lê de novo, porque é tijolo a tijolo, é algo que vai ser... É isso que eu acho legal, não tem um fim. Você não vai chegar em lugar nenhum. O aprendizado por si só é o próprio objetivo. E isso chega no nível de aprendizado da vida também. Você é aprendendo com a tua vida. O que acontece com a gente, os fracassos, as tristezas, acaba sendo uma forma de aprendizado também. E é legal quando a gente pega muito desse conhecimento e traz para a nossa vida mesmo, né, também. Não só o estudar por estudar, mas o estudar e pensar, né, como aplicar e tudo mais. Da mesma forma que aqui, né, a gente até trazendo esse podcast, a gente tem a intenção também, né, de estimular as pessoas a algumas coisas diferentes e tudo mais. Nesse caso mesmo, né, que o objetivo é estimular as pessoas a terem mais vontade de aprender e de se desenvolver cada vez mais. Então, quando as pessoas elas têm esse objetivo, têm uma clareza de para que está fazendo aquilo, acaba se tornando bem mais gostoso, né? Eu até lembro de uma vez, no final, no colegial, no ensino médio, que tinha um professor de matemática que ele era todo carrancudo ali, ele era todo bravo, e aí ele passava umas coisas que ninguém entendia nada, e aí o pessoal perguntava, professor, para que serve essa matéria? Onde que a gente vai usar isso? Aí ele brigava até, vocês não vão usar lugar nenhum, só tem que aprender para passar na prova. E bem motivado, hein? Então, e aí você via que ninguém acabava prestando atenção, era uma coisa assim, que ninguém entendia direito, ficava aquele negócio assim, ele não motivava, ele dava uma bronca na turma, mas ele não motivava a turma a querer aprender aquilo fazer. Então é diferente quando você, inclusive, estuda pensando, vou desenvolver esse ponto da minha vida, vou desenvolver isso, vou melhorar nesse outro ponto. Então a gente acaba tendo muito mais motivação para saber o para que a gente está fazendo aquilo. Sim. E aí, uma vez que você tem prazer no aprendizado, você nunca mais vai parar. Quando você tem ele como um foco, um objetivo, não tem como parar. E aí que fica interessante. Eu acho... pode. Não, eu ia falar pra você falar mesmo. Não, eu ia falar que uma coisa que é interessante, né, quando você entende, assim, que, igual o Gabriel falou, que o aprendizado não tem fim, né, é que às vezes você começa, por exemplo, de um assunto que você tem interesse, e aí conforme você vai estudando sobre aquele assunto, vai desenvolvendo interesse por outros e vai aumentando cada vez mais. Então eu acho isso muito interessante, que, por exemplo, de livro, assim, eu acho que eu na escola também não gostava muito de ler as leituras obrigatórias, mas aí depois fora eu fui começando a ler livro que eu tinha interesse, aí depois comecei a ler outro estilo de livro, e quando você vai ver, você tá indo cada vez mais longe, né? Então eu acho que é uma coisa que às vezes começa com uma coisa pequena, uma coisa que você tem interesse, e vai crescendo conforme você toma gosto, né, por aprender e quer aprender cada vez mais. Inclusive, essa é uma das dicas do mestre, né? Você começar, no Think Big ele fala isso. Você começar por algo que você tem interesse, um assunto que chama atenção, dentro disso você acaba criando prazer, e aí você vai ter vontade de buscar outros campos de conhecimento. Tem a última parte do poema aqui, ela é interessante, vou reler para a gente conversar sobre essa parte, que é: você terá 80% de sucesso investigando profundamente.
Os 20% restantes virão da riqueza de ter um vasto conhecimento. É um pouco do princípio de Pareto. Basicamente, seria assim, se para você entender um conteúdo, você tem que estudar 100, você estudando 80, os outros 20 vêm naturalmente, porque você já tem um background de conhecimento que suplementa esses 80. Exemplificando, no aprendizado de idioma, você precisa entender só 80% das frases, porque 20% você entende por intuição. Não é o contrário. Não é 20%? Você precisa entender 20% para entender o resto? Não, o que eu aprendi é assim, você tem que saber 80% para, na intuição, 20% daí. Que aí você completa o resto, né? Você completaria... Você já entendeu tudo que estava falando. Por exemplo, num livro tem 100, numa página tem 100 palavras, você sabe 80. Aí 20 você vai por intuição e acaba entendendo tudo. Seria nesse sentido. E conhecimento é assim também. Um determinado assunto, você entendendo 80% dele, você já vai conseguir ter sucesso. Os outros 20% vem do quanto que você vem estudando ao longo da sua vida. Você acaba que tem esse mérito do aprendizado. Isso é legal, né? Uma coisa que eu senti bastante, que até na época, né, do colegial, na época eu não fui me diagnosticar nem nada, mas hoje, se fosse ver, eu acho que eu até talvez entraria naquela coisa de TDAH, de pessoas, né, que eu lembro que eu dispersava extremamente fácil na aula. O professor às vezes estava explicando, estava falando alguma coisa, e quando eu vi, eu estava longe, estava em outro universo, estava pensando lá em um monte de coisa que eu não sabia nem que aula eu estava, mas assim. E aí teve uma coisa, que inclusive é uma dica que eu posso dar, que acho que foi bem legal, que é a respeito assim, de você entender qual que é a sua forma de aprender, qual que é a sua forma de estudar. Que quando você conhece a forma que é mais eficiente para você, usando aquilo intencionalmente, fica muito melhor para você fazer. Então, eu lembro que na época eu fiz um teste que mostrava, né, que tinham 3 fatores diferentes, que era se você é mais visual, se você é mais auditivo ou se você é mais sinestésico, né, que é de sensações, sentidos, toque e tal. E eu lembro que eu não tinha praticamente nada de auditivo. Era 5% meu, era de captação por ouvir. E aí eu percebia que em todas as aulas que o professor só falava e que ele não apresentava, não mostrava nada, eu super dispersava. Então minha cabeça começava a viajar e ia longe. E aí eu pensei, putz, se eu sou visual, se eu sou mais uma pessoa que eu preciso enxergar e eu preciso exercitar mais, aí foi onde eu comecei a perceber que então em vez de eu só ficar ouvindo, eu vou começar a anotar. E aí eu anotava todos os tópicos que o professor ia falando. E aí foi uma forma minha de eu começar a prestar muito mais atenção, e aí o meu índice ali, meu nível de realmente entender a matéria, de ficar focado e tudo mais, aumentou, absurdamente. Só pelo fato de eu ter parado de confiar só em ouvir e começar a anotar um pouco. Esse é um dos motivos também do mestre produzir filme, livro, música, porque cada pessoa vai acabar assimilando de uma maneira diferente. Tem gente que aprende muito ouvindo música. Tem pessoa que é melhor lendo por filme, anotando, né, como o Rafa comentou. Então, o mestre Okawa, eu acredito que ele pensa nisso também. Por isso que a gente tem uma grandeza de conteúdo muito grande. Mas o ponto-chave é essa questão da gente ter o desejo de aprender no primeiro momento, entender a importância do aprendizado e com calma, construindo tijolo por tijolo, realmente ter um plano de leitura e sempre estar lendo, sempre estar aprendendo, porque depois que eu comecei a me interessar por assuntos, nunca mais eu senti tédio na minha vida. Eu percebi que muitas vezes eu ficava entediado porque eu não me interessava por nada. Mas quando eu comecei a me interessar por assuntos, pesquisar esses assuntos, o tédio sumiu da minha vida. Foi uma coisa assim, impressionante. Muitas vezes a gente fica entediado, fica chateado porque a gente não está interessado em nada. Buscar se interessar por alguma coisa, inclusive, essa é uma forma de rejuvenescimento. É você ter curiosidade intelectual. Se interessar por um assunto e pesquisar esse assunto, ler, aprender, isso aí dá um estímulo muito grande para a gente viver. E o melhor aprendizado que existe é o aprendizado da verdade.
Se você for pensar, tem uma coisa só que eu posso aprender. Estudo o ensinamento do mestre, leia os livros, que isso é o que há de mais importante. Bom, então é isso, pessoal. A Sá vai ler novamente o poema. Espero que fique mais claro depois da nossa conversa. Então vamos lá, Sá. Como estudar? O estudo começa com o desejo de aprender. Começa com a vontade de preparar o cérebro e o espírito. Quem tem essa vontade verá suas notas aumentarem, ao passo que aquele que estuda de má vontade ou só porque é obrigado, não terá esse prazer. É aí que os desejos dos pais e o coração dos filhos se desencontram. Depois é verificar se você dominou o básico e os princípios e se realmente os entendeu. Aqueles que avançam às pressas, apenas com uma compreensão vaga, acabam se perdendo no caminho. Demoram cada vez mais a assimilar o conhecimento. Depois, fartos de estudar, preferem adiar até a véspera das provas e dependem da memória recente. Eu, no entanto, recomendo construir o conhecimento tijolo por tijolo, honesta e constantemente. Não se deixem confundir por informações diferentes e manuais de estudo. Não tenha pressa em entender e memorizar compêndios importantes e ortodoxos em profundidade. Você terá 80% de sucesso investigando profundamente, e os 20% restantes virão da riqueza de ter um vasto conhecimento. Bom, é isso aí. A postura do aprendizado, independente da idade, ela é fundamental. Então, ter essa postura de construir o conhecimento tijolo por tijolo, honesta e constantemente, isso é fundamental. Realmente superar muitas vezes o período de não entender, de não conseguir memorizar e continuar se esforçando. A gente constrói o nosso caráter dessa maneira também. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui, a Sal, o Rogério e o Rafa pela companhia. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Obrigado a todos. Não esqueça de assinar e curtir o canal. Olha aí, o Roger falou de novo. É isso aí. Vamos se inscrever e curtir. Se quer exercitar o estudo, tem que seguir, tem que compartilhar, tem que estar... Exatamente. Vamos virar youtuber. Roger tá cheio das ideias. Então é isso aí, pessoal. Obrigado.